Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação, no nosso 120º episódio. Como vocês já ouviram isso há muitos anos, ouvem, não vou fazer parecer que eu sou velho. Velho, na verdade, é o seu PC. Então, vamos voltar a um assunto que nos é muito caro. Vamos falar uma coisa que nós já falamos, alguma coisa parecida no ano passado. Nós vamos falar de Spectrum mais 2. Não. Ai! Vamos falar de MSX 2 Plus e dos modelos que houveram de MSX 2 Plus, incluindo aquele cinzinha ali que tá vendo escrito Turbo R no gabinete. Mas quem tá presente aqui nessa mesa formato retangular, cinza, com uma cor meio sem graça? Eu, Ricardo Pinheiro, óbvio. Eu, César Cardoso. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Giovanni Nunes. Vem cá, achei que a gente ia falar de Spectrum mesmo. Tá vendo com a minha camisa de arco-íris? Ó, você tá sentado na tampa do cassete pra eu apertar o botão de eject e tu voar. Oh my God. Quanto ódio, meu jovem. E nós temos novamente o nosso convite, um vilão especialmente convidado. Então, o vilão, se manifesta aí. Opa, eu, Peter Punk, pra falar de novo de MSX e provavelmente mais uma gravação eterna. 3 horas depois. Ah, coitado. Amigo Punk. Então, nós vamos falar nesse episódio, como vocês lembram, nós fizemos um episódio em 2020 que acabou sendo desmembrado em 4 partes, falando de MSX2. Nós temos fé e esperança de que nós não precisaremos desmembrar isso em 4 partes, mas vamos ver onde é que isso vai parar. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Mas nós vamos falar agora do MSX2 Plus e vamos falar também do Turbo R, ou como é mais apropriadamente falar, do Turbo R, segundo a MSX Datapec. A gente só se baseou em material original. Original. Uma garantia sou eu. Era o Technical Manual. Era o Technical Manual que tá Turbo R. É, Technical Handbook. Vamos começar aquele episódio, vamos fazer aquele momento série, né? Vamos falar um previews em retrocomputaria e vamos dar a prévia do que aconteceu nos episódios anteriores. Não, peraí, vamos fazer direito. Previously, em retrocomputaria. Bem, ano de 1985, acho que Microsoft continuavam parceiras e elas junto lançaram a segunda geração do MSX, que é o MSX2, o VDP, né, o integrado de vídeo, passou a ser o V9938 da Yamaha, e aí tem um modo bitmap de até 256, 256 cores, resolução de 512 pixels horizontais por até 424 em modo entrelaçado, 80 colunas em modo texto, viva. Aí também incluíram relógio interno, bateria para armazenar a configuração, a expansão de memória, a Memory Mapper. Antes que a gente falar Mapper aqui, o Juan vai aparecer do nada e virar, não é Mapper, é Mapper. Acertou, otário? Sim, Mapper, que aí no caso poder endereçar até 4 MB de RAM e por aí vai. Mas é claro também, né, que a diferente aconteceu com a MS5, né, a quantidade de fabricantes dispostos a lançar um modelo de MS2 é bem menor. Até porque 85 era um ano muito diferente do que foi 83, assim, muita água já tinha rolado nesse caudaloso rio da computação pessoal, né, César? Total. Muita gente tinha se dado bem e muito mais gente tinha se dado mal. Né, Cássio? Aliás, o que mais tinha é gente se dando mal já em 85. Memotech, a própria Sinclair, né? A Commodore em certos aspectos, a Atari, realmente por conta do Atari 2600 e por aí vai. Mas a Cássia se deu bem. Ela se deu bem que ela se deu mal. Não, a Cássia se deu bem e acabou fazendo os outros se darem mal. Eu sei. Ela se deu tão bem que se deu mal. Pois é. Na época não chegou oficialmente no Brasil, ao contrário do que vocês ouviram no episódio passado. Se vocês não ouviram, voltem lá para ouvir o nosso Atif sobre o Brasil, acionando a MSX. Oficialmente não tivemos o MSX2 no Brasil, então o pessoal estava dando seus pulinhos, apelando para kit de transformação, em alguns casos fazendo seu próprio kit, né, o que diga o Asen, da Tecnobyte, e a famosa história que vocês já ouviram em verso e prosa em episódios passados,
sobre o Asen chupando a ROM do MS Soft e as outras coisas mais aconteceram aí que vocês ouviram episódios passados e contam essa história, é uma das histórias engraçadinhas que a gente tem a contar. Então, todo mundo queria ter um MSX2, passou, no caso, no Brasil, a fazer o kit de atualização, né? Kit de upgrade, foi o meu caso, com um Expert 1.0 que virou 1.1, de 1.1 foi transformado em um MSX2, com Expert sendo um MSX2 da DDX. Isso vocês vão ter maiores notícias, se quiserem saber melhor, a gente explorou isso bastante nos episódios 109 e 110, que foram veiculados nos meses de junho e julho de 2020. A nossa exaustão, né? É, nossa exaustão. O pior é que o assunto ainda tem, né? Só que não tinha mais a gente. É verdade. O assunto continua e a gente ficou. Uhum. A gente resistiu bravamente ali, horas a fio, pra chegar lá. Então agora a gente vai pro plot twist. Não tinha limão, mas bom, vou fazer uma Pepsi Twist lá. Então vai plot twist mesmo. E aí, 1986, a Microsoft decide cair fora do padrão MSX. Bill Gates já tava seguindo uma outra orientação. Tava numa outra vibe da história. É, muito provável. Eu desconfio que aquela história do dinossauro tem a ver com isso também, né? Eu acho que a história do dinossauro, eu acho que na realidade assim, era uma boa desculpa. Sabe quando você quer sair de algum lugar, aí de repente alguém fala alguma coisa que te ofende, você, poxa, não dá pra ficar mais aqui, você vai embora. Aquele cara perguntou as horas, absurdo isso, tchau. Já fazia uma meia hora que você queria ir embora. É o cara chegado, bom dia, não gostei do seu bom dia. Bom dia por quê? Tinha mais. Aí a Microsoft achou que era um absurdo um dinossauro, aí o pessoal do Japão falando, mas dinossauro é Godzilla. Pior que é um dinossauro mesmo, né? E é um absurdo o dinossauro, Vamos ser franco, era um brontossauro, eu acho, aquele dinossauro que eles botaram. Gente, o bicho era gigante, gastaram uma fortuna naquilo ali. Kazuhiro Nishi. Tecnicamente estava em tamanho real, né? Kazuhiro Nishi, megalomaníaco desde, sei lá, 1900 e bolinha. O Nishi é um grande amigo do Gates e companhia. Apesar como diria o Dizzy Palmer no Fire in the Valley, tudo que o Nishi escrevia, a gente tinha que fazer uma revisão, porque ele escrevia no inglês do Nishi. Aliás, uma curiosidade que eu não me lembro se eu falei isso lá no episódio do MSX, desculpem se eu estiver repetindo ela. Não permito, não. Mas o principal concorrente do MSX no Japão, o PC-88, tem dedo do Nishi? Não que eu saiba. Não é uma pergunta, é uma afirmação. O que acontece foi o seguinte, quando a DEC fez em 1981 PC 8001, eles queriam um Basic da Microsoft. Adivinha quem foi pessoalmente lá na DEC negociar o Basic? Ué, o Nishi, ele era a Microsoft do Japão. Exatamente. Inclusive os manuais também foram feitos por ele. Claro, com o inglês dele, claro. Ali sim foi covardia. Exatamente. Bom, o Nishi, ele escreveu grande parte da proposta que a Microsoft encaminhou pra IBM em 81. Viu? A galera da IBM chegou, então vocês preparam um documento aí pra gente, coisa rápida, tudo que vocês têm pra vender pra gente. Bill, acho que preocupado com o Balmer, escreveu alguma coisa, né? Eu prefiro erro de gramática do que bobagem. Pois é. Aliás, eu acho que o sucesso da linha do PC 8001 na época, em 81, é que deixou o Nishi com vontade de querer fazer o seu. Ele ter participado ali perto do projeto da NEC, esse negócio de microcomputador nos 80 dá certo, hein? Há pouco tempo conversando com um ouvinte nosso, aliás, um abraço pro Paulo, ele disse que trabalhou com pessoas que conheceram o Nishi, trabalhou com ele na universidade. Essas especulações malucas que tem soltado de vez em quando, a gente até notificou no Reto Computaria algumas coisas recentemente, disse ele que havia realmente na universidade haviam protótipos do que ele tinha falado. Ele falou, nada comercial, mas tinha alguma coisa que o Nishi tava metendo a mão mesmo, tava vendo assim, de vapor não, tipo, parte estava solidificado, mas ele disse, não era nada comercial. Então eu falei, a gente vai botar um aluno de graduação para fazer uma iniciação científica, 2 ou 3 alunos de graduação para fazer, para inspirar e acharem que vão mudar o mundo. Mas isso aqui não é um podcast mudar o mundo. Não, a gente só vai contando história de quem achou que ia tentar. Deixa isso lá para Sabrina Fernandes. Vamos seguindo com o nosso top principal aí, né? Vale também lembrar, nessa mesma época, a Microsoft é 36, 85, como é 36, ela foi contactada pela Tandy, que era parceirona dela nos Estados Unidos. Tipo, era Unicarne, para desenvolver o Basic do Coco 3. E a Tandy recebeu uma resposta pra lá de malcriada da Microsoft, que era basicamente, na tradução bem livre, né? Era assim, vocês, Tandy, não terão uma nova geração
essa cor, sem o Microsoft Basic nele. E nós Microsoft, não vamos fazer um. Isso aqui é um assunto para um outro episódio do Retrocomputaria. Literalmente, a Microsoft, ela tava fingindo que, agora que tava com grana, ela tava começando a fingir que nunca conheceu certos amigos. Ela tava esnobando, né? Exatamente. Tanto é que um dos Big One japoneses, que é o X68000, o Basic dele já não é da Microsoft. É da Hudson Soft, né? É, da Hudson Soft. O X68000 Hudson Soft. O último Basic que a Microsoft fez foi em 87, falando que é o Quick Basic, que foi feito literalmente para que a Fujitsu deviam ter contratos que eles podiam dar uma mexida no Basic. O Basic do PC 98 e do FM Taos já eram só patente lá com Fujitsu e, né, então eles deviam ter algum contrato além. Ou simplesmente fizeram um Basic parecido. Porque assim, o do MSX, a ASCII estendeu. Ela pôde continuar estendendo o Basic. Sim. Depois que eles romperam o relacionamento, tem Screen 11, Screen 12. E a galera da Tend deu escarpado para fazer as atualizações do Coco 3. Mas isso aí também é papo para outra história. Mas tudo bem, Microsoft foi embora da relação, né? O que aconteceu da casinha da MSX? Acabou a paz. Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Retrocomputaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as retrobesteiras e, eventualmente, vídeos que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite, não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Tua boca chega até salivar! A ASCII e aí a NTT, né, assumiram completamente a paternidade do filho de vamos continuar a crescer aí, vamos ver o que vem aí por aí, vamos continuar a evoluir a linha, seja para o bem ou para o mal, ficou-se na mão apenas da ASCII. E também tivemos muitas baixas para os fabricantes, né, para os licenciados. Eram o quê? Uns 12 fabricantes? 12 talvez? Eu tô falando de cabeça. Caiu para 3. Eu acho legal pensar nisso aí. A gente comentou disso lá no episódio de MSX2, que na realidade, aos 45 do segundo tempo, o pessoal entrou numa vibe de Casio. O que a Casio tinha feito? Ela ofereceu o MSX1 estupidamente mais barato que todos os outros, e estava acabando com o mercado de MSX1, mas vendeu pra caramba. No mundo do MSX2, 3 fabricantes fizeram parecido, fizeram um MSX2 completo, chega a ser uma bizarrice que nem o Casio, mas completo com o mínimo possível, tirando a Verrana eles colocaram 128K e inundaram o mercado, que é o A1 da Panasonic, o F1 da Sony e o que ele pega o 27 da Sanyo. O E23. O E23, isso, o E27. Esses caras aí, eles patrolaram o mercado, acabaram com o mercado de MSX2 e pro mundo do MSX3 sobrou os 3 Casio da história. Sobraram eles. Sobraram eles. Mas aí eu acho que... Eu vou lançar a pergunta. Você fala desses 3 caras, Panasonic, Sony e Sanyo. Nenhum desses 3 tinha uma outra linha de computadores por perto, né? Mas nem Canon tinha. Não. Tinha outros caras que faziam MSX2 que pularam fora. Mas enfim. E esses 3 eram marcas. Sim, a Panasonic sempre foi uma gigante eletrônica, então ela podia perder dinheiro vendendo MSX que ela ganharia em outros lugares. A Sony poderia perder dinheiro vendendo MSX que ela ganharia em outros lugares. A própria Sanyo, de uma certa maneira, acabou também. Até porque a Sanyo talvez seja a que melhor racionalizou as placas-mães de MSX2 dela. Mas do resto, cara, não tinha muito como tipo, eu vou vender MSX abaixo do preço do custo para ganhar mercado. Mas não parece que eles vendiam abaixo do preço do custo, parece que eles realmente diminuíram o custo. O Freeza até menciona que no caso do A1, Panasonic começou a utilizar a linha de produção de televisão. Caraca. Então com isso eles conseguiram baixar o preço assim que eles usavam para televisão. E aí volta essa questão, a Panasonic e a Sony, elas tinham um monte de outras linhas que eles poderiam aproveitar essa precisa que eles tinham para baixar o preço dos MSX delas, coisa que o resto não tinha, né? A Canon. Eu discordo porque o resto é Toshiba, Yamaha, o resto não é padaria. Não, mas tô falando, Punk, por exemplo, a Yamaha, apesar dela ter toda a parte de som e etc e tal, ela não tinha o tamanho que tinha, sei lá, a Panasonic e a Sony. Acho que no final de contas, tirando talvez a Sanyo, que não era tão grande, preço maior que elas existiram, a gente sabe disso, mas Panasonic e Sony ficaram pelo tamanho que as duas tinham. Eu realmente não concordo muito com isso, porque na realidade elas foram as 3 que ficaram já no MSX2. Os 3 MSX
MSX2 baratos que ficaram foram os 3 que continuaram indo pra frente. No final das contas, ela literalmente tinha a forma de fazer MSX barato, enquanto as demais, tanto que assim, os outros fabricantes não tinham modelo de teclado e um PU separado, Toshiba teve, e elas acabaram até desistindo de JVC. A Canon é um caso de estudo à parte, porque ela fez um MSX2 barato também e não quis continuar. Você fala qual? O V25? É. V25 tem 64K de VRAM só. Eles economizaram no lugar errado. É que nem a Hitachi. Aí o Hitachi, o H3, também tem 64K de VRAM. Mas o Hitachi parecia ser um pouquinho mais caro que saía das outras features que ele tem. Mas, gente, pera aí, uma pausa aí rapidinho. Ele é bem na pegada de um A1 ou de um F1. O problema realmente foi isso que você falou. Eles cortaram até demais. Botaram o 64. Cortaram no lugar errado. Eu acho que talvez por não ter como cortar no método de produção, eles cortaram em outro lugar. O que eu acho que o que interessa nesse trecho da história é pensar o seguinte: só ficaram 3 fabricantes para fazer MSX2+. No fim do MSX2 só tinha esses 3 e só com modelo de baixo custo. Foram os 3 que ficaram, né? Que foram mais bem sucedidos. E assim, estamos falando aqui muito de MSX2, já falamos isso no ano passado. Vamos voltar lá. MSX2 Plus. Aqui do 2 pro 2+, é um mais. Kill it! Vamos então falar do mais. Quais foram os modelos que foram lançados e quando? Bem, começamos pela Panasonic. A Panasonic inicialmente lançou no dia 21 de outubro de 1988 o FSA1WX, o FSA1FX e a Sony lançou o HBF1 XDJ. Então foram inicialmente os 3 primeiros MSX2+, que foram lançados. E aí eu já vou falar de uma talaricagem da Sony. Dias depois, 4 de novembro, a Sanyo lançou o PHC-70FD. Eles esperaram o feriadão. Esperaram passar o feriadão de finados. Mas conta, João, qual foi a talaricagem? A Sony fez e a Sanyo fez. Da Sanyo ele é meio raro, mas o da Sony, porque o Panasonic eles botaram um gabinete, até que eu saiba, o banco que me corrija, o gabinete do Panasonic é novo. Sim, é. Já o gabinete do F1 XDJ é o gabinete do XD MK2 e MK, e o não MK2. Aliás, gabinete, drive, eles só botaram uma placa-mãe diferente, teclado. Então você consegue olhar os dois muito parecidos, né? Sim. E o 70, agora me lembrando, o 70FD tem um MSX2 que é a cara dele também. Ele é meio raro. 55. Mas é o contrário, né, Punk? Lembra de você ter comentado algo parecido nos episódios anteriores? No da Sanyo, né? Não, no da Sanyo, é o contrário. Assim, depois basicamente pronto que eles fizeram o MSX2 mais barato. Fizeram o MSX2 pra ser mais barato, né? Ah, então beleza. Agora, então a talaricagem foi só do caso da Sony. É, porque a Sony ela usou o gabinete do XD e do XD MK2 e usou o mesmo molde, não fez molde novo. Mas, chefe, pronto! Vamos usar. Muda a cor. Olha, vou ser franco com vocês, o gabinete é lindo. Eu também acho. Era um gabinete realmente de responsa pra aproveitar. O gabinete é lindo. Voto com o relator. É muito bonito mesmo. Somos 2. Pelo menos eles aproveitaram dessa forma. Isso. Deixa eu só corrigir aí, o Sanyo. Que a gente vai falar do Sanyo, que é o MSX2 de MSX2+, mais na frente. Mas o 55FD foi lançado um pouquinho antes do 70, tá? Ah, tá. Inclusive, o engine que ele usa é outro engine. É o mesmo, só que é o modelo anterior. Literalmente, ele já tinha o gabinete pronto, alguém falou, agora acho que vai lançar um outro MSX. Caramba, quem te faz? Vamos do jeito que tá, né? Tá, 55 ele usa o engine 9763, não usa o 9769. Houveram rumores que a Philips ia lançar um 2 Plus também, cogitou essa possibilidade, né? Lançar, vocês sabem como, todo mundo, quando a gente fala isso, todo mundo tem que falar, mas a Philips não fabricou, era OEM, tá bom, a gente já sabe disso. A Philips ia lançar, ponto. Ia ter Philips escrito na caixa, caramba. É assim, ela ia fazer o quê? Ela ia comprar o da Sanyo e escrever Philips, ela já não fazia isso, pô? Pô. Ela ia lançar um 70FD europeu, só que branco. Cinza. Ia sair cinza. Grafite. O que cai, eles vão bater palmas, né? Que inclusive seria a versão europeia do MSX2 Plus, né? Sim. Aqui no Brasil, literalmente acabou surgindo a versão ocidental do 2 Plus a partir do kit da CVS, lá por volta de 90, 91. Sim. Exatamente. Agora, por que a gente tá falando versão ocidental, versão europeia? É bom te explicar, mas antes é o seguinte, só um pedacinho, teve outros MSX2 Plus antes, né? Depois, saindo depois. Panasonic, o FSA1WSX, que em opinião particular e pessoal, pra mim, é o mais bonito dos Panasonic 2 Plus e Turbo R. O PHC-35J e o PHC-70FD2. Basicamente, a diferença do 70FD pro FD2 é que um tinha um drive e outro tinha dois. Isso é porque saiu naquela revista como você cortar o seu 70FD pra colocar um segundo drive. Fazendo isso, não! Lança um modelo com dois drive. Não, bota dois drive, vai rápido. Alguém corrige isso antes que eles façam essa besteira.
Pensa num ponto interessante, tá? Que o tal do 55FD, ele já era com 2 drives, o 55FD2. Então. O 55 não tinha versão com drive só. Agora faz sentido. Sim. E o 35J, que é o 2 mais pelado do mercado. É o 2J mais barato do mercado. Ele não tinha drive, na conta de todos os outros. E por último, o HB-F1XV, que é igual o XDJ, só tem as diferenças em termos de cor, mas em termos de gabinete é exatamente igual. O XDJ, o XD-MSX2, o XD-MK2, MSX2, tudo igual. E aliás, ele vinha com um adesivo colado na parte de cima ali, um adesivo que eu só vi até hoje um XV com aquele adesivo colado, o meu. Tanto que quando eu comprei, eu olhei, virei pro Daniel Correia, né, um abração pro Daniel Correia, tempão, anos que a gente não vê o Daniel, ele não tem vindo mais pro Brasil. Eu olhei, você é assim mesmo? Aí ele, era assim, vinha com adesivo. Eu nunca vi um micro desse com adesivo, ele, o teu é único. Então tá bom, né? Beleza. Basicamente foram esses modelos que tiveram de MSX2+. Somente, né? E além do, claro, o Coringa, que é o VWK3000, caramba, eu não lembro desse. É o VWKT300. KT300. Como é que é a história desse? É um titulador, igual a Sony fez vários tituladores MSX2, a Panasonic fez um com MSX2+. Ele não chega a ser um MSX2+, porque nesse caso aí, eu acho que para evitar pagar aquele $1 da MSX BIOS, a BIOS é extremamente mexida. Extremamente. Remexeram tudo. This sucks. Chamaram o estagiário. Comenta o código, faz um refactoring aqui. Não, eu não tenho palavras. Eu tenho até alguns posts no meu blog de eu conseguindo emular a máquina no MSX. Então tem que mudar um pedaço aqui, tem que detectar outro pedaço ali. A BIOS é um pedaço da rotina de detecção. Só que ele aciona o turbo, igual aciona o 1WX dos MSX2+, da Panasonic, ele tem o turbo, mas ele não tem o engine, ele usa um Z80B. Os caras aproveitaram que eles aprenderam e fizeram. Eu considero que ele é um MSX2+, inclusive porque ele boota, ele é um MSX escondido, porque se você trocar a ROM dele, colocar uma ROM de BIOS de MSX, ele boota. Então você boota, aparece a tela do Basic, só que ele é bem... depende de como você quer ver. Os da Sony são basicamente um MSX bem escondido, é um MSX que o cara faz o boot, não aparece a tela de boot. E ponto, é isso que é os da Sony, tem a BIOS, tem Basic, tem tudo lá. Nossa! Esse da Panasonic, nesse sentido de appliance, é um appliance mais bem feito, né? No sentido de ser um MSX mexido, é uma baita gambiarra. São duas visões diferentes, né? Mas vamos lá, falamos dos modelos, falamos do Coringa, da Arlequina, vamos falar também assim do que era um 2+, né? As especificações do padrão. No mínimo 64K de memória RAM. Nesse momento a Casio diz que não vai fazer, né? Porque para ela tinha que ter no mínimo 8. A Casio desistiu aí, né? Nesse ponto. E o suporte a Mapper já endereçado na BIOS e pronto, resolvido. Lembrar que alguns podem perguntar, mas como é que eu uso o Mapper no MSX1, no MSX2? Porque você já tem hoje em dia periféricos que tem a Mapper auto-inicializável. A partir somente do 2+, que você poderia colocar um cartucho Mapper na época e ela com suporte na BIOS, mas teria que ser auto-inicializável. A partir do MSX2. É que o MSX2+, a memória dele tem que ser Mapper. Tá. É também, né? 4K que ele tem que ser 64K de memória mapeada. Ponto. 2+ e o Turbo R também, já que ele é assim também, eles são mais incompatíveis coisas nacionais e europeias, né? Porque os brasileiros e os espanhóis não podem programar segundo o padrão. Não, esse conceito de compatível aí depende do ângulo de quem vê e de como o sol bate. Eu olhando aqui, eu diria que na realidade uma coisa é verdade, do 2+ pra frente o padrão se volta pro Japão. Então... completamente. Hashtag não vai jogar Game Over mais não. Hashtag bye bye Ocidente. Outra coisa, a ROM padrão de 32K contendo a BIOS e o Basic, agora o Basic na versão 3.0. Basic 3, MSX3, não? Não, só o Basic. Estamos lá com a Sub-ROM 16K contendo as extensões necessárias para o novo hardware. O MSX trabalha com esse conceito para fazer a expansão, né? Para quem não estiver lembrando. Mais 16K para Kanji Basic, essa eu não lembrava. E claro, Kanji ROM com todos os ideogramas japoneses para exibir na tela. O Kanji Basic, ele não só implementa lá os Kal Kanji, né? Zero, não, KLK, também implementa comandos que você usa para escrever os seus programas em Basic, que é o Call Locate, Call Color.
Cal Palette. E o legal quando você usa o Kanji Basic, você consegue colocar texto e gráfico na mesma tela. Tem os formatos tem comandos para conversão de kanji. Só um detalhe, que agora a Kanji ROM está oficialmente dentro do Migo, mas extraoficialmente era vendido cartuchos. Eu acho que desde o MSX, cartuchos Kanji, né? Sim, o que muda, vamos concentrar aqui, o que muda, né, assim, não existia Kanji antes do MSX2+. Esse é um ponto, assim, que torna todos os nossos kits sem ser do MSX2+, de verdade. O MSX2+, faz parte do padrão, faz parte da especificação do MSX2+, ter o Kanji Driver e ter Kanji ROM. Sim. Se não tem Kanji Driver e não tem Kanji ROM, não é MSX2+. Era tudo compatível, né, Giovanni? Tudo compatível. E a gente tinha aquela nossa lenda aqui, né? Você, não, porque o FM passou a fazer parte do MSX2+. Não, o FM é opcional. Obrigatório é Kanji ROM. É porque FM só torna obrigatório no Turbo R, né? Porque você tem alguns MSX2+, que não tinha FM. Exato. E o FM saiu meses antes, se eu não me engano, 2-3 meses antes dos mais carros. Pera aí, mas vamos parar de botar o Option na frente da Vic Vai, pera aí. Não vamos pro áudio, vamos pro vídeo. Primeiro eu vou falar do VDP. Isso. Assim, o 2 Plus tem a grande novidade dele, né? Que é o V9958, chip feito pela Yamaha, compatível com a família TMS, blá blá blá. Aquela Taturana, né? E parcialmente, é curioso, é compatível com o 38. Por que ele é parcialmente? Porque ele não tem suporte a caneta ótica. Os circuitos de geração de vídeo composto 38 deixaram de existir também no 58. E o 58 parece que ele executa aquelas operações de hardware nos modos legados do TMS também, coisa que o 38 não faz. Então ele também é compatível. Sim, eu já fiz experiência até recente, mexendo com comandos de cópia, e no 2+, funciona na Screen Zero. Ficou esquisito, né? Eu tava tentando piar, ver uma coisa pra mexer texto, tudo lá, e eu usei, fiz o comando do VB e funcionou. Eu fiquei naquela, isso vai funcionar MSX2? E aí depois a gente conversando, porque a máquina emulada, testando, aliás, um abraço pro Paulo Pessinho, eu tava fazendo isso no Web MSX, era um 2+. Nele funciona. Eu falei, hoje não. Aliás, assim, uma coisa curiosa, a gente não faz ideia que existe, né? O 38 tem um circuito de geração de vídeo em vídeo composto, em NTSC. Sim, internamente nele. Tem um registrador que você põe o teu 38 em preto e branco, com 32 tons de cinza. Olha aí. Tanto que ninguém usava isso, porque parece que todos os 2 Plus que saíram no mercado tem um circuito que gera vídeo composto a partir do RGB. Melhor, né? Mesmo, né? Eles arrancaram isso, porque ninguém tá usando e implementaram as novidades, que já vamos falar delas. Tinha mais cores, e é exatamente isso que o 995 tinha te dá. E aí, né, lembrando que até a rapaziada lá do Garotinho Juvenil da MSX.org, né, lembrando assim que interface drive parece que ficou, entre aspas, quase padrão no 2 Plus, exceção de algumas máquinas. O MSX que não era padrão. Acho que o único MSX2+, que saiu sem drive de disquete foi o Sanyo PHC35J. Os outros todos tinham drive. Tá no padrão? Se Correto. No padrão a gente não põe. Pois é. Já a FM tinha também o do famigerado 35J, que ele é realmente um 2+ peladão. O FX não tem o FM. Esse da Sanyo é o 2 Plus pra quem tá com dinheiro contado. O mais engraçado, tem uma coisa que faz é pegar o FX e soldar o FM lá. Porque o FX é a mesma placa do WX. A diferença é que só não tem o chip, né? Isso, na verdade, você pensa ali, na verdade, que foi pensado em fazer o WX. Aí fala assim, não, vamos fazer uma alternativa de baixo custo aqui e jogar outro. Ou seja, o FX é o WX capado. Mas, Punk, fazia tanta diferença não colocar uma PLL assim na máquina, a ponto da Panasonic fazer dois computadores com um 100, ou PLL? Eu acho que a diferença é justamente pra você vender o outro mais caro, tá? Não necessariamente pra vender o primeiro mais barato. Tá. Pra falar, esse tem um som melhor. E não é só o PLL, o PLL tem a ROM também, mas eu realmente acho que não custa tanto. A ROM já é gravada em lote, né? Que é Magic de ROM. Faz sentido gravar. Se eu bobear, até tava na ROM. Não, você tem que colocar extra, você tem que colocar mais uma. Porque assim, o Spectrum Plus 2 e o 3, tem o modelo do Plus 2, a diferença dele pro 3 é a falta de toda a parte de circuito para a interface drive. Se você soldar toda a parte de circuito ali e ligar a máquina, ele já boota achando que é um 3. Então assim, não é o caso do FX e do WX. Pra você fazer a conversão, você tem que colocar a ROM também. A ROM falta. Você tá economizando um X, você tá economizando... E, obviamente, os circuitos ali associados, tá? Não vou também. Mas
eu não acho que é porque fica mais significantemente mais barato ficar sem o OPLL e sem essa ROM. Eu acho que na verdade era um esquema para vender mais caro o outro. E o principal, uma coisa que parece que veio padrão em algum modelo do 2 Plus, é aquela coisa de botar o Rencha Turbo e o controle, né? Já que você falou Rencha Turbo, assumiram o MSZ do Tita. Deixa eu só lembrar de uma outra coisa que eu lembrei quando eu estava falando. Lembrando que a Panasonic, que é quem fazia o FX e quem faz o WX, ela também devia ter algumas pilhas de cartucho de FM. Sobrando, então faz sentido. Que ela também fazia isso. Inclusive o vendedor falava na loja, né? Quando o cara comprava FX, pô, cara, você tá comprando FX? Ó, não tem FM, cara, mas tá aqui baratinho na promoção, pra acabar. Preço camarada. Ou então você vende R$10 mais barato com aquela desculpa de poder expandir. Não, vai poder expandir mais tarde, não se preocupa não. Um dia. Sim. Quem sabe, né? Um dia consegue. Mas enquanto isso vendia, tava barato, vendia. Isso. Você lembrou do Rencha Turbo? Eu lembrei de uma coisa que também não era padrão, mas vinha nos modelos da Panasonic. Turbo. O turbo por força do destino, né? Não era oficial, né? Era oficioso. Você sabe por que ele tem o turbo? Por causa daquele software do A1 Cockpit? Isso, porque o software do editor de texto deles é muito lerdo. O software do editor de texto é muito pesado, então eles colocaram, não é por isso que tem turbo no chip, tá? O chip tem, mas é por isso que eles têm toda a circuitaria pra acionar o turbo, pra poder rodar o editor de texto, que é pesadão. Era necessidade, não era luxo. Mas fizeram editor de texto, falaram assim, poxa, é lerdo, hein? Então até o FX tem turbo, né? O FX também tem turbo, porque afinal o FX ele é o WX capado. Sim. Então o MSX ia de 3,58 para 5 ponto alguma coisa. Que na época, gente, era bem expressivo. Cara, é 50%, pô. 50% é uma... pô. Não é nada. É um aumento considerável. Gente, metade de R$100 é R$50, tá? Então, era um aumento de 50% na velocidade. É interessante que o mesmo engine estava dentro no Sunny, só que lá não tinha a parte de acionar o turbo. Será que ela não implementou isso? Não implementou não. O Freeze chegou a fazer, ele faz uns mods lá, coloca umas plaquinhas no negócio pra conseguir habilitar. Sim, ele tem inclusive o projeto da placa do Super Turbo, que tá na versão 3 ou 4.0. Super Turbo Mega Blaster. Mas falando em Super Turbo Mega Blaster, vamos falar do 58, né, que é a grande, ultra mega novidade do... Praticamente não é a grande, é a única, né? Na prática, acaba sendo a única. Não deprecia o computador japonês, caramba. Mas, Giovanni, eu concordo com o Ricardo quando ele fala que na prática é única, porque todo o resto você poderia fazer e eu acho que não valeria a pena você colocar o mais. No caso do 58, assim, o 58, pra mim, é o que compensa ter colocado o sinal de mais no MSX2. Pois é, porque todo o resto você já tinha também. Todo o resto passou a ser obrigatório, mas já existia. Já existia. O FM tava lá, né? Você podia comprar o cartucho do FM. Ela usa o modo de 16 cores, então se não dá nada. Então, o grande e única novidade é o 58. Que ele funcionalmente, ele é igual ao 38. Claro, o suporte à caneta ótica que ninguém usava, eles arrancaram fora. E ninguém sentiu falta. Pelo visto, ninguém sentiu falta, tirando alguma pessoa muito específica, alguma coisa lá, né? Alguém deve ter reclamado, mas aí eles basicamente devem ter olhado dizendo, who cares? The question is, who cares? Tô nem aí, né? Pergunta, arrancar o suporte da caneta ótica influenciou no suporte a Light Pen do MSX? Não. E as implementações que a gente tinha, elas eram feitas de outro jeito, a maior parte delas. João, o suporte dentro do chip, ele também se espetar no pino dentro do processador, a caneta ótica. O 9990 tem um troço parecido, né? Eu não sei. Não de caneta ótica, chamado cursor, que ele tem implementação, o cursor é implementado por hardware. Um cursor por hardware, sim. Eu lembro disso. Então assim, vou voltando falando ainda do 58. Novidades são um controle do 38, um scroll fino, muito mais afinado. Você usava isso, o registro do VDP, o registro número 23, e haja registro no VDP, né? Acho que nessa aí já tava com mais de 50 registros. Tô chutando, eu lembro de pelo menos 47. Acho que passou de 50. Que aí nesse registro você definia onde a tela começava, pra você poder fazer o scroll. No Basic era o set scroll. Só pra cortar, eu falei que a maior parte das implementações, porque eu lembrava que tinha alguém que usou sim. A Daewoo usou a Light Pen do V9938. Malditos coreanos. Tava escrito lá que podia usar. Então, vamos nessa, né? Mas, como eles não deviam dar muito meio de bode com a Daewoo, né? Com a Coreia do Sul. A Daewoo deve ter mandado alguns CDs de fita cassete de J-pop pra eles. Bite my shiny metal ass.
jogos comerciais que usam Light Pen. Ambos eu acho que não são nem de MSX2, é de MSX1. Eu nem lembro de jogo comercial que usava Light Pen, eu não lembro de nenhum, mas que seja. Um se chama Dragon alguma coisa e o outro não sei o nome. Tem 2 jogos comerciais que usam Light Pen. Então realmente... São mais ou menos esse ano aí, 88. Você vê aí, ó, na verdade você tinha mais pessoas que usavam Light Pen. A da U, ela usava a implementação de Light Pen do V9938, os outros não. Então, ó. Então assim, voltando a falar a questão do scroll, lembrar que é você definir com o registro 23 onde a tela começa e aí você permitir o scroll fino em qualquer direção, né? Porque o 38 já tinha um scroll fino horizontal. Tanto que o Zanak usa, o Alash Gaiden, vários jogos de MS. Porém, se você usar set adjust, você faz em qualquer direção, só que você só consegue fazer 16 pontos. Mas assim, porém, os sprites iam junto. O novo controle de scroll do 2 Plus, ele pelo menos deixava os sprites quietinhos no canto. Não mexia nos sprites, né? Oficialmente um scroll. O outro era apenas uma mudança do ponteiro do Vara começa aqui. Pelo menos isso lá com 7 scroll e vamos basic e vamos embora. Os sprites não eram os mesmos, lembrando. Não mexendo. Afinal das contas, eles não se preocupam muito com o sprite, né? Os sprites continuaram os mesmos. A mesma coisa que foi entregue no 38, foi entregue no 58. Tem diferença. Lembrando que na nossa conversa lá do MSX2, ninguém tava nem aí pra paçoca com o sprite. Pois é, verdade, é o que eu me lembrei. Eles só botaram, mexeram no sprite porque os caras da Yamaha, os engenheiros olharam, dá pra fazer. Aí ninguém falou, não, vamos mexer nesse negócio aí, vamos botar aí, vamos ver o que vai dar. Só tava nem pra sprite, eu gostava de Taí naquela época. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Ai. Você vê nos modos novos de vídeo a fixação do nicho. O que era assim? No VV9938 realista. Sim. No 9958, o que ele queria? Modo foto realista. Ele queria mais foto, com mais realismo. Mais modo, mais foto e mais realista. Como mais por isso. E aí você tem nessa questão 2 modos de vídeo com a possibilidade de você usar 12.499 e 19.268 cores, usando o espaço de cores o YJK, que a maioria das pessoas não sabe, tirando meus alunos, que eu boto na prova, sempre boto com uma questão lá, modos, espaço de cores, usado no PC. Aí eu boto lá pra tela do PC RGB, CMYK, YJK, agora lá pra eles poderem marcar, sempre a opção errada. Vocês sabem que é uma opção que não devem marcar. E um modo de 12.499, mais 16 cores, que mesclava o YJK com o RGB. Jesus amado, que salada. Entregou uma gambiarra, vamos ser sinceros. Não, porra, cara, não, vamos ser francos, só o YJK já é meio que gambiarra. Pra entender esse negócio é estranho. Mas aí eu acho que é aquela história também. O YJK não foi feito pra ser entendido, foi feito pra ser processado, né? Foi feito pra se jogar coisa na tela e tá bom. Exatamente. Entender é outra história. Mas de uma forma assim, ultra mega super bem resumida, né? O JK, ele tá próximo da codificação YUV, que é usada há muito tempo pela galera de televisão para fazer tratamento de cores. Porque ela, inclusive, ela tá mais próxima do sistema como o olho humano percebe cor do que o RGB, que tá mais voltado para, digamos, o inverso do CMYK, né? Para papel. Faz todo sentido. Então ele trabalha assim, com o jeito como o olho humano percebe cor, ou seja, a intensidade luminosa e as variações de azul e vermelho, eu acho. Inclusive com o olho humano entendendo mais variações de luz do que de tratamento de cor. E é um troço voltado para, óbvio, claro, larguras de banda limitada, porque a largura de banda não é só a tua área de armazenamento, tua taxa de transferência, também é a tua área de armazenamento, né? A largura de banda são esses dois casos. E a galera, assim, de TV analógica já usava o YV, alguma coisa. A própria TV digital usa um YV. Aquela galera gente boa do JPEG usa uma implementação de UV. E aquela galera mais gente boa ainda do MPEG, Matroska, XFIT. Não, nada a ver, irmão. Isso, o pai também usa. Também usa os YV, né? Pra nossa alegria. Então, assim, o YJK, a cor é separada em componentes luminância e crominância. O Y luminância, no caso, é única para cada pixel, que é 5 bits de resolução, ou seja, dá 32 tons de brilho, né? De iluminação. 2 tons de cinza, você pode botar um chicotinho, tô espatando. Ai, Jesus. E as informações de crominância vão no J e no K, 6 bits para cada uma, compartilhados entre os 4 pixels vizinhos. Ou seja, tem color clash, né? Não. Para foto, que as cores se misturam, maravilha. Tranquilo. O objetivo é fazer foto. Botar foto na tela. Mas para diagrama de extração, esquece. Você vai ter borramento direto. É color clash na veia, né? Até o fim. Então, esse no caso, o YJK, estava se usando, tipo, isso era screen 12, que era eu consegui obter o máximo, que era 19.268
168 cores, screen 12. Um modo que mescla RGB com o YJK, ele reduz a luminância de 5 bits, de 5 para 4, então de 32 tons de brilho cai para 16, que é usado para indicar entre o uso do YJK ou do RGB. E aí você exibe uma 16 cores do MSX2, que são paletadas, então você pode usar entre a palete de 512 cores possíveis, você poderia marcar nesse bit, ou você usava 16 cores RGB, ou você usava o YJK com 12.499 cores, e essas 16 cores são paletadas, significa que você vai poder mexer na palete e aí ter 16 cores das 512 cores possíveis, ou seja, uma salada do cão. Do ponto de vista, assim, entre aspas, de simplificação, imagine que você tem uma caneca, aquelas 12 mil cores. E outra tela por cima. Você tem uma tela por cima da Screen 5 que você consegue colar ali. Essa sem color clash. Porém, é o seguinte, pra você entender como esse negócio funciona, eu acho que é quase fazer um mestrado. É esquisito. Vou dizer que esse negócio é esquisito. Então, como a gente tava falando, né, você viu que essa questão, a gente falou do YUV e tudo, da proximidade do YJK com o YUV, não são modos voltados para fotografia. O foco é em fotografia, e acho que para dar uma força aí, para não dar uma força, não ajudou muito a gente na hora de colocar o suporte aos modos YJK no MSX Basic. Ela botou no screen, ela estipulou a screen 10, 11 e 12. Para quem não lembra ainda, a screen 9 é reservada para o modo de texto em Hangul, usado pelos MSX2 da Coreia do Sul. Maldito coreanos, de novo. Aliás, tem um negócio que está registrado em documento, né? Tá patenteado. É uma patente. É uma patente da Daú. Da Daú, tá? É dela, só. Eu acho que talvez explique por que os outros coreanos nem pensaram em fazer MSX2. You are fired. Pois é, né? Então... Isso aí é pro jovem da Sprint perceber que dá pra patentear a gambiarra. Então você tinha screen 10, 11 e 12, que você vai entender elas basicamente como se fosse screen 5, a 10 e a 11 como screen 5. Não, assim, na verdade, pra ser sincero, só existe um módulo YJK no MS, no 58. Acabou, fim da história. Ele tem um bitzinho que você alterna aquela visualização de liga e desliga do RGB, mas é todo o mesmo modo. O que a ASCII fez? Esse modo, sem nenhum ajuste, ela chamou de screen 12, que é basicamente a screen 8 para todos os efeitos. O modo que o modinho RGB está habilitado, ela fez assim, com suporte a essas cores, e chamou de screen 11. Aí, quando o RGB é ligado para poder plotar coisa, ela chamou de screen 10 e limitou os comandos do Basic a só trabalharem com 16 cores. Tipo, fez uma gambiarra no interpretador. Que salada desgraçada. Que isso? Basicamente não mexeu em muita coisa, assim, mexeu em meia dúzia de bagulho pra seguir adiante. Então, os comandos que ela mexeu com isso, inclusive, podem ser enganados para ver qual tipo de cor que vão aceitar. Cor, Circle, Color, Line, Paint, Point, Set. Isso no Basic. O Draw também, o Draw tem um parâmetro para colocar cor. Mas assim, em tese, é tudo Screen 8. É Screen 8 ou Screen 5, fim da história. Agora, uma coisa de quem pesquisou muito pouco o 2+. Se eu fizer, por exemplo, na Screen 12, um Color 12.430,218,716, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Sim, se você garotinho juvenil, pegou o seu 2 Plus e fez um for i igual a 0 até todas as linhas, uma do lado da outra, pra mostrar na tela, você vai reparar, inclusive, que só vão aparecer tons de azul e amarelo. Acabou. Não aparece mais nada. Parece uma faixa do Boca Juniors. Se você perguntar, cadê o vermelho, cadê o rosa, o verde? Não tem. Por quê? Porque o MSX Basic não sabe tratar o YJK. Porque, na verdade, você tem que usar aqueles bits reservados pro J e pro K, você não consegue fazer tratamento individual para eles. Você ali também tem que fazer quase 4 VPOC simultâneos para poder ficar fazendo os ajustes de cor que você deseja. Ou seja, não tem nada para facilitar a vida. Então, inclusive, esse talvez seja um motivo pelo qual ninguém usou as telas do 2 Plus para nada que não precisa exibir imagem. Giovanni, eu vou lançar uma pergunta completamente quase leiga. Vamos imaginar que tivesse um suporte no Basic, ou que tivesse um suporte na BIOS, por exemplo. E aí perguntar pro Punk também, porque eu estou lançando pergunta nesse momento. O que vocês acham que isso influenciaria de sair coisas a mais exclusivas de MSX2, em vez do que saiu? Você acha que faria se eu consigo tratar YJK, ou eu consigo tratar X ou YZ de alguma maneira capaz? De verdade, eu acho que ia fazer pouca diferença, tá? As pessoas pelo menos conseguiriam usar esses modos de vídeo pra alguma coisa. Enfim. Eu acho que assim,
Depois acho que o João vai falar mais pra frente. Acho que o principal que a gente tem de jogo de MSX2+, é justamente aqueles joguinhos pornosoft. que é um slide showzinho. Não tão soft assim, tá? É que eu não sei o horário. Ah, tá. Mas assim, só pra lembrar que a acho que fez alguma coisa de útil, ela também implementou o controle dos registradores de scroll do 2 Plus, que são 2, pra permitir que você desloque a tela com o comando set scroll. E acabou. Pra quase fechar esse assunto de YJK, JPEG, que você usa para suas imagens educativas, ele usa uma técnica muito parecida com o YJK. A diferença é que, assim, na compressão, ele aplica um Huffman na intensidade para não ter perda, usa uma coisa maravilhosa chamada transformada de esquerda de cosseno para salvar a parte de culminância da imagem. E, para alegria do Ricardo, vou dizer que a gente não falou de Amiga, o YJK do 58, ele lembra muito pouco, mas assim, um funcionamento meio que diferente, o modo RAM dos Amigas, do Hold and Modify dos Amigas, que eram onde você fazia telas de 4096 cores, que inclusive acaba tendo uma similaridade pelo simples fato de que as duas só foram usadas para ficar exibindo imagem, vendo fotografia. Acho que se fala disso, os usuários de Amiga vão ficar ofendidos. Roda o quadro aí, Simone. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Acabou. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.